Olá, eu sou o Gixson de Oliveira, aqui da eBordados, e esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso as matrizes de bordados criadas pelos nossos alunos. Aproveito para informar que esse episódio ficará disponível gratuitamente para você assistir por poucos dias. Então, aproveita aí o conteúdo e bora pro vídeo. Olá, Janete, tudo bem? Bom, bem-vindo então aqui, vamos analisar uma matriz que você me mandou aqui, tá? São esses coraçõezinhos vermelhos aqui. Bom, o tamanho deles... A senhora fez com 13 centímetros de altura. Minha única preocupação, Ivonete, com relação a esse desenho aqui é os objetos. A senhora colocou em ponto cheio com divisão automática. Beleza. Mas esse contorno aqui, se a máquina não estiver bem ajustadinha e se o tecido também não for um tecido muito firme, a gente pode ter problema de desencaixe, tá? Haja vista que teve alguns objetos aqui que eu estou observando agora, que olha, faltou já, desde o problema, assim, como no Wilcon já existe o problema, eu tenho certeza que na máquina vai dar esse problema, tá? Porque na programação está errado, na máquina não tem como dar certo, tá? O que pode acontecer é na programação tá certo e na máquina ainda assim desajustar, descapar o contorno, o bordado ficar ralo ou pesado demais, ou seja, muita coisa pode acontecer na máquina, ainda que você tenha se precavido aqui no Wilcon. A verdade é essa. Porque na máquina tem outros fatores, né? Eu digo que 70% a 80% da qualidade da programação está no desenvolvimento da matriz, mas outros 20% a 30% está lá na máquina. Que aí depende do operador, depende de como vai colocar o tecido no bastidor, qual a entretela que vai usar, tá? Qual o tecido, como é que vai montar o bastidor, qual a agulha que vai usar, qual a quantidade de entretela, a gramatura da entretela, a densidade de fio, tanto superior quanto do fio inferior da máquina. Então tem vários aspectos que vão contribuir entre 20% e 30% da qualidade final de um bordado é lá na máquina. Mas 70%, no mínimo aí 70% a 80% é na programação. Então quando a gente erra na programação, é certo que na máquina vai dar errado. Né? Então olha só, aqui ó, eu já posso observar aqui que esse coração, por exemplo, preenchimento, tá vendo esse buraco? Ele vai acontecer na máquina, não tenha dúvida, tá? Então você teria que ajustar primeiro de tudo aqui, é ajustar para que os desenhos, os contornos fiquem alinhados aqui, os limites dos preenchimentos em relação ao contorno. Não pode uma coisa passar por fora da outra. Por exemplo, aqui o preenchimento, tá vendo essa parte aqui do preenchimento? Olha quanto que ela tá invadindo aqui, ou seja, ela está extrapolando o limite do contorno, então você tem que deixar ajustadinho, tá? Então assim, se eu fiz um teste na máquina e aí na hora que bordou ficou encolhido, né? O preenchimento ficou deslocado do contorno, aí eu compensei isso na mão, ou seja, eu peguei o objeto e coloquei ele maior do que o contorno. Não é, no final das contas até pode ser que dê certo, mas não é a forma correta de corrigir isso. Para corrigir isso você tem que compensar da forma correta, que é usando a compensação de encolhimento aqui no Wilcon, ponto suporte e também na máquina as regulagens corretas do fio na máquina, assim como tecido, entretelamento e tudo mais. Não é mudando o tamanho do objeto que você resolve o problema. Você pode criar outro problema, né? Mas eu bordei assim no material X, no brim, por exemplo, deu certo. Só que aí possivelmente quando você for bordar num outro material, na malha, por exemplo, você vai ter problema e vai ter que ficar mexendo no arquivo cada vez que você for bordar num determinado material, o que não é bom, né? É bom ter uma só matriz, independente do tipo de tecido. Quando possível, isso é ótimo. Então, beleza. Primeira recomendação para esse desenho aqui seria essa, a senhora ajustar os preenchimentos conforme os contornos. Primeiro passo, isso aqui é bem o básico de edição aqui nesse caso desse desenho, tá? Antes de fazer isso aqui, o desenho tem grande chance de dar errado. E ainda que a senhora faça tudo isso que eu estou falando aqui, de ajustar os contornos, não tem garantias que esse desenho vai dar certo na máquina, ainda que ajustando, tá? Ainda que ajustando tudo isso que eu estou falando, ainda assim não temos a garantia de que ele vai dar certo na máquina. Por quê? Porque a senhora trabalhou com divisão automática num ponto cheio, cuja distância dos objetos ela é muito longa, tá? Então, por exemplo, daqui até aqui tem 12 milímetros de distância. E aí colocou ponto cheio, né, com divisão automática. Ele vai repuxar o tecido. E aí na hora de fazer esse acabamento desse tipo de contorno, esse contorno corrido simples, ele é bonito, tá? Ele fica com aspecto levinho e tudo mais, só que ele não vai resolver problemas de desencaixe, né, de encolhimento natural do tecido. Ele não vai corrigir defeitos, ele não tem essa
característica, né? Se você quisesse colocar o contorno para tentar compensar a característica de defeito, às vezes um pontinho do preenchimento que sai um pouco do lugar, e aí quando você passa o contorno, isso acaba resolvendo. O contorno meio que salva a pátria, muitas das vezes. Mas quando é contorno corrido simples, com dupla passada, igual o caso aqui, isso não acontece. Ou seja, o contorno, ele nesse caso aqui, ele não tem a característica de esconder o defeito do preenchimento, tá? Então, eu acho que para esse desenho aqui, eu, né, supostamente colocaria um contorno em corrido triplo com mais repetições, para deixar o contorno com um corpo maior, e aí resolver qualquer tipo de detalhezinho, defeitinho que aparentemente venha acontecer enquanto está realizando o ponto cheio. Ou você poderia também trabalhar com outro tipo de contorno, como por exemplo, eu vou só supor aqui, tá? Pesponto. Tá vendo? O pesponto, por natureza, ele já tem uma característica de ponto que defende um pouco mais possíveis problemas na construção do preenchimento, ou seja, ele dá o contorno, além de contornar o elemento, ele dá também uma certa correção, tá? No curso ali do preenchimento, às vezes escapou um pouquinho, às vezes o ponto falhou, normal, né? Então você pode corrigir isso quando você tem o advento de trabalhar o contorno e trabalha um contorno como o pesponto, por exemplo, que trabalha com 3 repetições. Ele, como ele já tem um aspecto um pouco mais diferenciado, né, ele não é tão simples, né? O corrido simples ele trabalha em costura reta, igual uma máquina de costura. Já o pesponto ele trabalha meio que em forma de zigue-zague, alguma coisa mais descentralizada, né? Como você pode ver o formato aqui, ó. Ele não é aquele ponto costura em linha reta, ele é meio envesado, igual é o zigue-zague, né? Parecido com o zigue-zague, né? O zigue-zague em si é o próprio ponto cheio também. Aqui ele trabalha mais envesado, então ele dá uma característica de acabamento, de corpo maior no contorno, salvando muitas das vezes um certo desencaixe do preenchimento, coisa do tipo. Então, nesse caso desse desenho, ficaria com aspecto legal, tá? Ficaria com acabamento bonito, tanto quanto o corrido simples, só que também ele teria essa capacidade aí de corrigir qualquer, vamos dizer assim, desvio de comportamento do preenchimento, ou seja, ele pode salvar algum deslizezinho na hora de executar o bordado do ponto vermelho ali que a senhora colocou em ponto cheio. Nada de errado trabalhar com divisão automática em ponto cheio, nada de errado, tá certinho. Só que me preocupa por conta da distância de deslocamento de costura do contorno aqui do preenchimento vermelho, ele ficar muito tempo costurando num sentido só e depois fazer um contorninho corrido simples. A máquina tem que estar bem calibradinha para isso acontecer. O tecido, a entretela, a agulha, tem que estar tudo muito ajustado, ou seja, tem que caprichar nesses 20 a 30% aí, que é a responsabilidade lá na operação da máquina para bordar. Tem que estar muito certo para o bordado ficar bom, tá? Mas, para garantir dentro dos 70% a 80% que é a responsabilidade da programação, tá aí uma recomendação, mudar esse corrido simples para pesponto, por exemplo. O corrido triplo também vai aumentar a quantidade de repetições, mas ele não tem uma característica de contorno tão espesso assim, tá? Claro que se você colocar 12, 13, né? 12 não dá porque é número par. Se você colocar números ímpares grandes, né? 7, 9, 11, 13 repetições para o corrido triplo, ele vai ficar com uma carga de pontos muito grande, vai ficar com um contorno bem grosso e vai inclusive resolver esses problemas de possíveis defeitinhos, de encolhimento do objeto em vermelho aqui e tudo mais, mas fica muito agressivo para o tecido, tá? Já o pesponto, como ele trabalha meio de lado, ele fica mais leve e ele tem um corpo legal. São questões, né, que você precisa ajustar aí, trocar os pontos, é bem simples, é só pegar os objetos que você colocou corrido simples e substituir para pesponto, né? Nada mais do que isso. E fazer um teste para ver se vai dar certo, porque depende da regulagem da máquina também. Mas nada disso que eu estou falando vai fazer sentido se você não ajustar primeiro esses preenchimentos aqui que não estão nos limites. Por exemplo, esse coração aqui, ele está nitidamente longe um do outro, tá vendo? Então você precisa levar ele até o canto aqui, ó. Tudo bem que eu já falei sobre isso, mas é porque me incomoda aqui de ver ele desse jeito, dá vontade de corrigir todo ele, mas a gente acaba não tendo tempo, senão o vídeo fica muito longo e fica cansativo, e até porque eu também fiz outros vídeos já falando sobre essa mesma coisa aqui, então para não ficar muito repetitivo para todo mundo, eu gosto de trazer conteúdo novo, tá? Mas é bem isso. Outro cuidado também que você deve ter é trabalhar essa divisão automática, obviamente, no ponto cheio, longo, igual está aqui. E esse acúmulo de ponto, tá vendo? Que tem uma área aqui, ó, você consegue perceber que tem muitas linhas próximas. Isso aqui é exatamente a característica do preenchimento em ponto cheio, quando você coloca ângulos de pontos diferentes. Ou seja, eu vou exibir só esse objeto aqui para te explicar melhor. Tá vendo aqui esse objeto?
você colocou um ângulo aqui, outro ângulo aqui. E no meio, ele acaba sendo refém dos dois ângulos das bordas. Ou seja, esse ponto aqui está jogando ponto para dentro e esse aqui está jogando ponto contrário. E no meio, você não tem como corrigir isso. Então, acaba criando esse volume de pontos aqui, ó, esse monte de linha, são pontos que a máquina vai fazer, em excesso aqui no meio. Então, para corrigir isso, você pode fazer o seguinte, excluir, tá vendo? Só de excluir um desses pontos nas laterais aqui, ó, um dos ângulos dos pontos, né? Tá vendo? Aqui é o ângulo do ponto, ó. Só de excluir ou mudar a posição, eu já consegui suavizar a parte do meio, olha, já não tem mais aquela quantidade excessiva de pontos no meio do desenho do coração, tá? Então você poderia fazer isso exatamente em todos os objetos que a senhora viesse a perceber que o meio está com um acúmulo de pontos no objeto. E é visual, tá? É visual. Claro, se você levar para a máquina e bordar, você vai perceber isso na máquina também. A máquina vai ter dificuldade muitas vezes de bordar, são muitas linhas próximas umas das outras e tudo mais. Mas eu nem levaria para a máquina, né? Aqui pelo Wilco mesmo dá para você perceber. Por exemplo, aqui, ó, tem um acúmulo de linha aqui. Então, é ângulo de ponta. Vamos ver? Ó, vou ajustar só um pouquinho. Ó, já corrigiu, tá vendo? Então, só de mudar um pouquinho o ângulo do objeto, não precisa colocar tudo um ângulo único, tá? Mas só de você ajustar aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, vou ajustar ele um pouquinho para o meio. Né? É só uma questão de percepção. Ainda tem bastante... Ó, aqui, por exemplo, eu vou excluir esse ângulo do meio. Ele ainda não... Ó, esse aqui, para você ter ideia, eu excluí o ângulo do meio, não deu certo. Quando eu mudei a entrada e saída aqui, ó, na verdade eu mudei só o ponto de saída do objeto, ele já corrigiu. Então, às vezes, é aspecto, né, comportamento de costura do próprio programa, do próprio objeto, é comportamento do objeto. Então, você precisa ajustar, não é o ponto, mas ajustar o objeto. Tirar, muitas vezes, um ângulo que está demais, ou mudar a posição do ângulo, né? E aí, automaticamente, você vai fazer com que o desenho se comporte de maneira diferente. Esse aqui eu excluí um ângulozinho e ele já corrigiu, já está mais suave, já tá mais uniforme, vamos dizer assim, a quantidade de linhas que ele está passando para poder fazer o preenchimento. Então tem que tomar um pouco de cuidado na hora de fazer essa torção usando a ferramenta de angulação de ponto quando se trata de um objeto em ponto cheio desse caso aqui, tá? Então, ó, tá vendo onde passa essa quantidade de linhas excessivas? Você precisa fazer algo, e esse algo pode ser excluir o ângulo do ponto ou até mesmo mudar a entrada e saída do objeto, porque aí você muda toda a estrutura do objeto, tá vendo? Então você pode fazer exatamente isso para melhorar esse aspecto aqui. Ou quando você ajusta de um lado, ajusta do outro, não dá certo, muda um pouco mais o ângulo nas extremidades aqui, ó. Foi o que eu fiz aqui e já melhorou, tá vendo? Então fica muito ligado nisso aí, porque dá um aspecto ruim lá no bordado, sim, o bordado fica mais pesado na máquina nessas partes. E aí você vai ajustando e vai melhorando. Depois de feito isso, a última recomendação que eu tenho aqui com relação a esse desenho é você trabalhar com o ponto suporte tatame. Ah, Gilson, mas o ponto cheio, você recomenda no curso que para usar ponto cheio tem que usar ponto suporte zigue-zague. Sim, em alguns aspectos há exceções, como eu também falo lá. Nesse caso aqui, por exemplo, como é um ponto cheio com uma distância de deslocamento muito grande, né? Você poderia simplesmente selecionar os objetos e mudar o ponto de ponto cheio para tatame, por exemplo. Nesse caso, o comportamento do ponto ele funciona como se fosse um tatame, porque ele vai ficar costurando num sentido único durante uma grande área, ou seja, durante muito tempo, repuxando bastante o tecido. Então, por conta disso, eu recomendo trocar aqui o ponto de zigue-zague, o ponto suporte de zigue-zague para tatame, porque ele vai trabalhar o ponto cheio entendendo que o preenchimento do ponto cheio, ainda aqui, ponto cheio, que é o satin, está tendo um comportamento de tatame, porque ele está costurando em linha reta durante muito tempo. A recomendação que normalmente eu faço por padrão para você compreender é qual ponto de suporte eu uso para o tatame. Ponto de suporte tatame para o objeto tatame. E para o ponto cheio, objeto em ponto cheio, eu uso o ponto de suporte zigue-zague. Né? Só que em objetos mais estreitos isso funciona para o zigue-zague. Em objetos muito compridos, igual o caso aqui, eu já recomendo botar o ponto de suporte tatame, ainda que em objetos com aplicação de ponto cheio, beleza? Então isso é importante para travar. E se você quiser travar ainda mais o objeto, para ele não encolher tanto o tecido e garantir que o bordado não vai desencaixar o contorno, ou seja, melhorar a qualidade, né, a sustentação do tecido, você pode colocar um tatame duplo. Ó. Coloca um tatame duplo, porque aí na hora que estiver fazendo as primeiras costuras, ele vai fazer uma grade, muita gente, não precisa, é relativo, né? Nesse caso aqui eu vejo como benéfico você fazer um ponto de suporte
duplo tatame nesses objetos, ele faz uma costura, depois faz a outra, como se fosse uma gradezinha, depois vem aplicando os pontos. Tá? Isso aqui vai fazer com que o tecido fique mais bem travado para a máquina executar os pontos na hora de costurar o bordado, tá vendo? E aí você vai ter uma garantia maior de qualidade, você vai conseguir obter uma qualidade possivelmente muito melhor fazendo isso, colocando o ponto suporte tatame nesses objetos aqui. E basicamente é isso, o resto é só realmente testar e ver se o pesponto que eu recomendei se vai dar certo nesse bordado. Beleza? Espero que você tenha gostado e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, Ursula, tudo bem? Bem-vindo aqui para mais um vídeo, uma análise que a gente vai fazer juntos aqui na sua matriz. Olha, a princípio eu vou falar parabéns. O bordado está muito bonito e eu não sei se eu vou ter muitas recomendações para te fazer aqui não, mas vamos analisar. Porque a gente gosta de criticar quando está ruim, mas eu tenho prazer também de elogiar. Quando o bordado está bem feito, quando o aluno está desenvolvendo bem as programações, é importante, né, ter esse feedback positivo, não somente o feedback negativo, que muitas vezes é construtivo, claro, o objetivo nosso aqui é sempre estar melhorando, né, dando recomendações para melhorar a qualidade da programação dos pontos dos desenhos que os nossos alunos venham fazer, mas quando eu não tenho o que recomendar, eu também falo, olha, não vou recomendar nada porque o desenho está perfeito, beleza? Então vamos analisar esse desenho juntos aqui. Ele tem, vamos lá, 13 centímetros e meio de altura, está com 28 mil pontos, é um desenho com uma cargazinha de pontos, né, bastante considerável, já vista que é um desenho todo preenchido, com contornos em ponto cheio, enfim, não tem muito para onde correr, como é a característica do desenho, 28 mil pontos é o que é, né? Bom, então vamos lá, 13 centímetros e meio de altura, eu vou colocar para redesenhar devagar para mim analisar, para mim conhecer o desenho. No primeiro momento eu bati o olho e vi que ele era muito bonito, mas não analisei a estrutura dele. Colocou aqui um ponto de suporte extra, vamos dizer assim, né, fazendo um objeto único, primeira cor ali, travando todos os objetos, muito bem acertada essa iniciativa. Já vista que o desenho tem realmente bastante pontos, então foi uma escolha certa da sua parte. Fez ali a carinha separando os objetos em tatame com ângulos diferentes, fez os dedinhos em ponto cheio, muito legal. Fez o cabelinho com uma divisão de ponto ali que a gente vai estudar qual que é. Acredito que um tatame com efeito aleatório, né? Ponto cheio no cabelinho azulzinho, agora os detalhes dos olhos, os bracinhos. E beleza, o bordado está muito bacana. Vamos começar aqui. Não é necessariamente, assim, o que eu vou dizer agora, eu vou trocar aqui para preto, tá? Deixa eu só trocar aqui para cor preta. Eu tenho um pouco de toque com relação a isso. Não tinha problema nenhum deixar azul, mas eu vou trocar para preto. Não é defeito, tá? Porque eu tenho toque realmente, porque os olhinhos ficaram azuis ali, eu achei que não ficou legal. Apesar de que eu entendo que você seguiu a arte fielmente, tá? Mas isso não é defeito, é porque realmente eu gosto de analisar o contorno normalmente preto, porque dá um contraste melhor para mim analisar. Então vamos lá. Olha, uma coisa que não é um defeito, mas meio que jogou mão de obra fora, foi o fato de ter trabalhado com esse contorno em ponto cheio. Gikson, mas eu preferi porque ficou legal e a gente teve espessura suficiente para poder fazer. Realmente ficou bonitinho. Mas lembra, quando você estava desenvolvendo, que você teve um trabalho bem grande não necessariamente, mas teve um trabalho, teve um cuidado de preparar os pontos cheios dos objetos, dos dedinhos, tudo separadinho, igual tá aqui, ó. Deixa eu TrueView mesmo para facilitar a visualização. Tá vendo que você separou os dedinhos, colocando todos eles em ponto cheio? E foi acertado demais essa decisão sua aqui, tá? De fazer os objetos dos dedinhos separados do bracinho. Ficou um bordado, né, mais sofisticado, uma coisa mais trabalhada, um bordado melhor, de melhor acabamento, um bordado mais profissional, essa é a palavra, tá? Um bordado realmente mais profissional. Só que você acabou jogando isso aqui fora quando você fez esse contorno. Por quê? O contorno passa exatamente por cima, ele atropela literalmente todos os dedinhos ali que você fez em ponto cheio. Então, se não tivesse feito, daria visualmente o mesmo resultado depois desse bordado ter sido realizado, ter sido produzido na máquina, tá? Vai dar o mesmíssimo resultado. Ou seja, você acabou jogando algumas horas a mais, algumas horas não necessariamente, alguns minutos a mais fora, porque você não vai explorar isso aqui, porque o contorno ele é muito grosseiro. Não estou dizendo que ele está feio, o contorno está legal, né? Mas talvez se tivesse caprichado um pouco melhor aqui na hora de fazer esses contornos, e aí possivelmente mudar a posição dos objetos, talvez. Então, vamos ver o que dá para fazer. Está agrupado
vamos desagrupar para ver se a gente consegue editar esses objetos de maneira que continuemos valorizando os objetos que você fez na mão, né? Seria essa a minha preocupação aqui, né? Eu acho que não vai dar, porque ainda que eu estou mudando a forma dos objetos dos dedinhos, os contornos ainda são bem grossinhos, né? Para poder a gente conseguir enxergar, vamos dizer assim, os dedinhos em ponto cheio, de modo que faça sentido e a gente valorizar o desenho. Eu estou tirando a compressão de encolhimento de propósito, tá? Só para ver, mas não vai ter jeito. Realmente você foi bastante feliz em utilizar os dedinhos ali separados em ponto cheio, só que quando vem com o contorno em ponto cheio, ele acaba com o acabamento que você deu, a preocupação que você teve, né? Tanto se você fizesse isso aqui, ó, tatame, ou seja, tivesse levado esse tatame até aqui embaixo, você teria o mesmo resultado. E, claro, economizaria o seu tempo na hora de fazer essa programação, ou seja, não adiantou, né, vamos dizer assim, colocar os dedinhos separados com essa possibilidade de fazer esses contornos tão grossos assim, dando acabamento, tá? Como eu te falei, não quer dizer que é um problema, você só simplesmente enterrou, vamos dizer assim, um trabalho muito bem feito. Se tivesse, qual seria outra opção? Fazer o contorno em corrido simples, porque se fizesse o contorno em corrido simples, olha, você teria esse sombreado também está atrapalhando um pouco. Eu não vou excluir esse sombreado, não. Eu só vou ocultar ele aqui. Na minha lista de objetos, só para poder... Olha como é que já valorizou, tá vendo? Vamos tirar esse contorno aqui também. Olha, aqui a gente já tem, olha, um aspecto mais nítido das mãos sem o contorno. E aí, se fosse o caso, para não perder esse visual, aí não teria jeito, teria que fazer, de repente, esse contorninho com a ferramenta aqui de corrido simples, coisa do tipo, né? Vou fazer assim, não tá certo do jeito que eu tô fazendo, obviamente, eu não tô me preocupando muito com detalhe, contorno, eu estou só esboçando aqui para poder te mostrar que seria uma opção mais, talvez, né, uma possível opção mais delicada de fazer um contorno, olha, porque valorizaria o trabalho que você teve de fazer o ponto cheio dos dedinhos. Gibson, mas aí justificaria eu trocar o contorno só para poder mostrar os dedinhos? Aí vai depender da sua vontade, do seu interesse, do cliente, de como o cliente gostaria. Eu gosto muito do contorno em corrido simples, com 2 ou 4 repetições, tá? Eu suspeito para falar. Claro, aí teria que fazer, entre os dedinhos aqui, fazer também os contorninhos aqui e tudo mais, né? Não vou fazer agora para não tomar tempo do vídeo, porque a minha ideia aqui é só te orientar um outro caminho que você poderia trilhar. Não estou dizendo que você fez errado. Você poderia trilhar por um outro caminho usando um corrido, por exemplo, simples em volta de todos os contornos. Claro, aí em volta do cabelo poderia trabalhar com esses contornos mais cheinhos, porque ficou bonito, de fato. Porém, nos bracinhos, talvez, trabalhasse com contorno corrido simples, com 4 repetições, para manter esse visual do dedinho aqui. Agora, Gibson, mas só por causa disso? Não, se for só por causa disso, realmente não valeria a pena. Seria mais saudável você realmente apagar isso aqui e deixar o tatame por baixo, como eu já tinha editado ali, tá? No caso de deixar o contorno cheio, em ponto cheio, os contornos em ponto cheio, conforme você originalmente já havia desenhado. Foi só uma recomendação mesmo para você ter um plano B na hora de fazer programações com essa característica. Vale a pena fazer os dedinhos separados? Né? Vai depender do contorno que você vê na sequência, tá? Então, basicamente é isso. É só uma consideração mesmo, não tem nada de errado aqui da forma que você fez. É só mesmo aí uma forma de pensar diferente quando for fazer os próximos. Aqui você colocou os objetos em ponto cheio pelos cantinhos, deu certo. Aí fez o tatame aqui, vazando aqui o objeto de trás. Fez só por cima da estrutura desse primeiro objeto, sem problema nenhum, porque ele é uma grade que vai segurar, é um ponto de suporte extra, vamos dizer assim, que você fez de maneira assertiva para segurar, travar todo o tecido, e depois vem com os elementos separados ali, cada um na sua cor, para poder bordar por cima, sendo que esse camarada aqui está travando todo o tecido. Então, eu recomendo, em vez de colocar só um ponto de suporte individual por objeto, que de fato não tem nada de errado se você usar um ponto de suporte aqui não, tá? Você até usou um ponto de suporte aqui pela orla, para a borda, né? Poderia trabalhar com ponto de suporte tatame mesmo, tá? Poderia trabalhar. Mas vai criar muito ponto de suporte. Uma garantia, né? Como um desenho. Se bem que esse desenho aqui ele não tem por que ficar travando tanto, porque você usou um contorno em ponto cheio, bem grossinho, então dificilmente vai escapar a ponto do preenchimento fazer isso aqui lá na máquina, né? Só se o tecido, só se a máquina não tiver com a colocação certa do tecido, não tiver com a densidade de fio superior e inferior da máquina certinho, enfim, aqueles 20 a 30% que eu costumo falar
que é de responsabilidade da máquina, ou do operador lá na máquina, para que o bordado tenha qualidade. Então é basicamente isso, né? Nesse caso não teria tanto problema de travar tanto. Entendi o seu ponto de vista de não ter colocado um ponto de suporte tatame extra aqui em cada um dos objetos, até porque você já havia colocado um ponto de suporte principal lá atrás. E aí, como tem o contorno em ponto cheio para suprir qualquer deslocamentozinho extra do tecido, possivelmente a gente não vai ter problema nenhum nesse bordado. Talvez só, né, nessa parte aqui que também não tem contorno, né? Não, tem um contornozinho aqui sim, ó. Tem um contornozinho azulzinho aqui, ó, que para fazer sentido o desenho teria que esse contorno passar certinho, né? Mas não é uma área de deslocamento tão grande, não tem tanta densidade assim. Eu vi que você trabalhou com pontos leves aqui, então não vai repuxar tanto o tecido, né? Tem meio que um aspecto de degradê aqui, você trabalhou com duas cores, né? Eu penso que vai ficar legal essa parte aqui, com degradêzinho com duas cores. Aí, claro, vai ter que acertar as cores para ficar com um aspecto de nuance, tem que colocar tons bem sobre tons aqui, né? Tons sobre tons para ficar com aspecto de uma cor, meio que confundindo qual objeto, qual traço é pertinente a qual cor, vamos dizer assim, né? Essa é a ideia do degradê. Mas é bem isso, o desenho ficou bem bom, eu não trocaria mais nada, deixa eu só ver que você... você trabalhou com aleatório, exatamente como eu tinha pensado. Trabalhou com um tipo de ponto tatame com efeito aleatório de 70 para dar esse aspecto mais rugoso aqui, aspecto mais irregular, que é bem típico aí para cabelo. Se você quisesse inclusive trabalhar, talvez aí de repente colocar uma ferramenta carimbo aqui para marcar o detalhezinho do cabelo, né, para fazer como se fosse um aspecto mesmo de penteado, né? Então colocar de repente, usar a ferramenta carimbo e fazer um vinco aqui, talvez fizesse sentido, não sei, depois você pode fazer esse teste aí também. Mas o desenho ficou bem legal. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode considerar. Tem que tomar um pouco de cuidado com esses objetos muito pequenininhos também, com densidades convencionais, tá vendo? Todo objeto em ponto cheio, preto, que é o contorno, você trabalhou com densidades iguais. Eu recomendo sempre em objetos mais estreitinhos, como esses aqui, ó, o nariz, os detalhezinhos das orelhas, essa partezinha embaixo da boca, esse cantinho da boca, possivelmente até propriamente a boca também. Fazer o seguinte, aliviar um pouco o espaçamento dos pontos. Em vez de trabalhar com a configuração do ponto, o espaçamento de 0,40 igual aos demais, colocaria aqui em torno de 0,60 para ficar mais leve. Vai economizar a quantidade de pontos um pouco na máquina, né? Vai economizar alguns pontos aí, alguns segundos, possivelmente alguns minutos, dependendo da quantidade de detalhes, na hora de bordar. E vai ficar mais leve para bordar também. Não vai ficar tão pesado o desenho, o avesso, não vai ficar aquele monte de ponto concentrado. Haja vista que o objeto é pequeno, então lembra daquele critério. Objetos pequenos, aumenta os espaçamentos. Objetos maiores, mais largo, diminui o espaçamento, tá? Ou seja, aumenta a densidade, a carga de pontos, diminui no valor aqui do espaçamento. É uma recomendação. E aqui que agora eu estou observando aqui, a mesma situação que ocorreu aqui nas mãozinhas, que foi tema da maior parte dessa aula aqui, também ocorreu aqui no cabelinho dele, tá vendo? Nesse detalhezinho aqui, ó, que você teve o trabalho de fazer separadinho, ele acabou que meio perdendo o sentido visual quando fez o contorno. Tá? Então, se tivesse feito direto, inteiro, o cabelo aqui, sem fazer essas entradinhas, talvez não tivesse problema também, porque o contorno meio que sobrepôs ali, acabou escondendo ali todo o trabalho que você teve de dividir os objetos. Dixon, do jeito que está aí, vai dar problema? Não, é até preferível deixar assim do que deixar o tatame inteiro. Tá? Só que não aparece, visualmente falando, não vai mostrar tanto vantagem em ter separado os objetos, tá? Mas de fato é bem mais leve bordar o ponto cheio, uma vez que ele borda ponto A e ponto B em coluna, do que bordar esses objetos estreitinhos em tatame, tá? De fato isso é melhor, independente aí da ocasião, foi mais inteligente da sua parte separar esses objetos em pequenos pedaços de objeto em ponto cheio do que fazer um objetozinho maior em tatame, tá? Aqui a parte do rostinho você vazou aqui a parte dos olhos, beleza. Ok, deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode olhar para ver se está errado ou se está certo. Beleza, aqui o tatame você fez por cima aqui. O desenho ficou jóia, foi exatamente o que eu pensei, não ia ter muito o que recomendar a título de alterações, do jeito que você fez foi bem acertada as suas decisões mesmo. Aqui, ó, esse objeto aqui, ó, como ele está por cima, tá? Também poderia abrir mão aqui, deixa eu ver, tirar o ponto de suporte, e aumentar também o espaçamento dele aqui, talvez para um valor bem alto, 75. Se for exagerado, coloca 60. Mas o fato é que como ele está bordando ponto cheio em cima de ponto cheio,
não carece desse segundo objeto, essa segunda camada de ponto cheio ser tão densa quanto a primeira. A primeira tudo bem, porque ela está bordando direto no tecido. Já a segunda você pode abrir um pouco mais a mão aqui nos pontos, deixando ele um pouco mais levinho, tá? Mas o desenho está acertadíssimo, tá de parabéns, gostei demais. Então a gente se vê no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado, apesar de não ter recomendado muita coisa. Mas o desenho é porque realmente ficou muito bom, beleza? Então te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. E nessa aula eu usei o software Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em se tornar um profissional em programação de bordados, vai lá no site da eBordados e cadastre o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do curso Wilcon Experience. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.